Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos verificar o funcionamento do CI LA78040. É um CI que foi usado como saída vertical de televisores dos anos 90, 2000. Ele foi muito utilizado nessa função da varredura vertical. Então nós vamos ver aqui uma parte do datasheet dele, as funções dele internamente. E aqui um circuito utilizando o CI, né? Eu vou explicar para vocês o funcionamento dele. Mas antes, pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Se você já é membro do canal Burgos Eletrônica, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, nós temos uma super promoção, todos os cursos da Burgos Eletrônica, por um preço bem bacana. E aí, ao mesmo tempo, além de você ter todo o nosso conteúdo de cursos, e sempre que a gente tiver curso novo, a gente vai atualizar ele, você vai ajudar a gente a fazer uma atualização do nosso computador, tá, pessoal? Temos alguns conjuntos aqui ainda, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, também as nossas lojas virtuais. Bom, então aqui nós temos o LA78040, é um CI que tem 7 terminais. O pino 1 e o 7, o primeiro e o último, são 2 pinos de entrada, porque aqui dentro ele tem um amplificador de potência, um amplificador operacional. Então ele tem uma entrada inversora, uma entrada não inversora, porém, nem sempre o pino 7, que é a entrada não inversora, é utilizado. Depende do CI faz tudo do televisor. Porque tem televisores que o CI faz tudo tem 2 saídas para o sinal de 60 Hz vertical, que é uma saída simétrica. Então tem uma positiva e uma negativa, daí usa esses 2 pinos aqui. E tem televisor que o CI faz tudo tem um pino de saída por vertical, e aí a gente usa a entrada inversora, que é o pino 1. O pino 2 é um pino de alimentação, o pino 3 é o pino que vai, o capacitor do reforço da tensão, né, que eu já vou explicar o que é isso. O pino 4 é o terra, o pino 5 é o pino de saída para a bobina defletora vertical, lembrando que a bobina defletora vertical é aquela bobina que fica por fora do IOC, é a bobina que movimenta o feixe eletrônico de cima para baixo na tela dos televisores de tubo. Tá bom? O pino 6 é um pino de alimentação e ao mesmo tempo um pino de reforço para a saída de áudio. Eu já vou explicar para vocês o porquê disso daí. Então aqui, ó, eu tenho um CI num circuito. No pino 1 dele entra o sinal dente de serra. O sinal dente de serra é aquele sinal que sobe suave e cai rápido. Sobe suave e cai rápido. O sinal entra no pino 1. No pino 5, que é a saída dele, nós temos um sinal desse tipo aqui, ó, trapezoidal. Observe que essa parte aqui, essa rampa, é a varredura vertical. Ela ocupa uma tensão aqui em torno de 24 volts. Ó. Aqui é a parte de cima da tela e aqui o feixe eletrônico descendo, ó, chegando na parte de baixo. Quando ele chega na parte de baixo, ele tem que voltar lá para cima. Ele volta em zigue-zague. Só que o retorno do feixe eletrônico é apagado pelo tubo. Então é por isso que o pulso do vertical ele sobe. Quando o feixe eletrônico chega lá embaixo, o pulso sobe e leva o feixe eletrônico lá para cima, tá bom? Depois a varredura recomeça, tá? Aqui tem um apagamento, depois a varredura recomeça. Esse sinal aqui, então, é um sinal trapezoidal, tá? Agora, pessoal, detalhe importante. A varredura em si, ela ocupa uma tensão de 24 volts. O retorno chega até 48 volts, que esse pulso aqui, ó, ele chega até 48 volts. O CI é alimentado com 24, tá vendo? Ó? O pino 2 é alimentado com 24, ó, é um dos pinos mais B. Esse diodo aqui, ó, ele vai alimentar o pino 6. O pino 6 vai ligado no amplificador de potência, que é o par casado. Então, com 24 volts também, né? Então, para a varredura, essa tensão de 24 já é suficiente. Mas e para o retorno, o que acontece? Observe que a gente tem um circuito dentro do integrado chamado pump-up, que é como uma bomba, é uma chave eletrônica, tá? Aqui dentro. Essa chave eletrônica, ela vai ligado aqui no pino 5, que é a saída do integrado, e o outro lado dela vai ligado no pino 3, que é onde tem um capacitor eletrolítico, tá vendo? De 100 microfarads. Geralmente é de 100 microfarads esse capacitor, tá bom? Então o que acontece? Lembra que a varredura, ela começa lá em cima na tela, o feixe começa lá em cima, ele vai descendo. E aí a tensão vai diminuindo, tá vendo? Então
Então o feixe lá em cima a tensão é mais alta, aí o feixe vai descendo, a tensão vai diminuindo. Então conforme o feixe eletrônico vai descendo, o pino 5 vai ficando com tensão menor. Daí vai acontecendo a carga desse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Então à medida que o feixe vai descendo, esse capacitor vai carregando via pump-up aqui, ó. Ele vai chegar, quando o feixe estiver aqui embaixo, a carga desse capacitor vai chegar a 24 volts, que é a tensão da fonte. Aí o que vai acontecer? O pino 5, de repente, puff, ele sobe a tensão, que é o retorno do feixe eletrônico sobe. A tensão sobe de uma vez, aí sobe para 24 volts aqui, ó. Subindo para 24, quando ela chega nos 24 volts, esse circuito aqui vai ligar esse capacitor em série com o pulso da varredura vertical, que é 24 volts. Então eu vou ter 24 volts aqui, mais 24 no capacitor. No pino 6 vai chegar uma tensão de 48 volts, ó, que vai alimentar a saída. E aí o pulso ele pode subir mais, ó, ele pode chegar até 48 volts. Então perceba, quando o pulso chega até 24, esse circuito aqui ele vai colocar o pulso em série com o capacitor, resultando em 48 volts, no pino 6. Então esse capacitor do pino 6, ele vai alimentar a saída com 48 volts. E aí sim o pulso pode chegar no valor total. Esse capacitor aqui você pode chamar ele de bootstrap. Bootstrap, tá? Um capacitorzinho de bootstrap. No vertical tem o bootstrapping também, né? Então, ó, recapitulando. Quando a varredura, o sinal que vai para a bobina defletora vai descendo, a varredura vai descendo, o capacitor vai carregando. Quando chegou lá embaixo, vai subir. Subiu a tensão, ela se soma com a carga do capacitor e resulta em 48 volts que vai alimentar a saída. E aí sim o pulso consegue subir até os 48 volts. Por que o pulso tem que subir até 48 volts? Porque é onde é necessário fazer o apagamento do feixe eletrônico. Principalmente lá na parte de cima da tela. Porque o feixe eletrônico ele não volta de uma vez de baixo para cima, ele volta em zigue-zague. E lá na parte de cima da tela, o zigue-zague dele é bem juntinho as linhas. Tá? Então tem que apagar o zigue-zague quando o feixe eletrônico chega na parte de cima da tela. Então assim, varredura começa, o feixe eletrônico descendo. Daí acabou a varredura, o pulso sobe, que é para o feixe eletrônico subir de volta. Aí entra em ação o capacitor, se soma com os 24 volts, dá um total de 48, que alimenta a saída para o pulso poder chegar nos 48 volts e apagar totalmente o retraço do feixe eletrônico. De tal modo que, se esse diodo entrar em curto, o que esse diodo faz? Quando eu tenho a tensão de 48 volts aqui, ó, o diodo corta, desliga aqui os 24. Tá? Se esse diodo entrar em curto, esse capacitor não consegue armazenar a carga necessária para apagar o retorno do feixe eletrônico. Aí você vai ver umas linhas na parte de cima da tela, umas linhas branquinhas, se esse capacitor der problema. Aliás, se o diodo der problema, entrar em curto. Se o capacitor der problema, você pode ver aquelas linhas na parte de cima da tela ou esquentar demais o seio de saída vertical. Tem isso também, tá? Aqui, pessoal, a bobina defletora. Em paralelo com a bobina defletora, a gente tem o resistor de amortecimento, o damper. A bobina defletora vertical oscila também, tá, pessoal? Só que a frequência de oscilação dela é baixa, a energia de oscilação dela é baixa, então com o resistor você já consegue eliminar essa oscilação. Aqui um filtro Zobel, né, que é para impedir ou diminuir a oscilação da bobina defletora também. Aqui nós temos o capacitor de acoplamento, a bobina defletora. Esse resistor aqui, ó, ele vai retirar uma amostra da tensão dente de serra da bobina defletora, que através desses componentes aqui, ó, eles vão dar uma modificada nesse sinal. A gente vai ter aqui uma realimentação negativa, que é um sinal com fase invertida em relação a esse, que vai diminuir o sinal de entrada. Diminuindo a realimentação negativa, que são esses componentes aqui, ela tem que ser feita de tal modo que, primeiro, a gente consiga deixar o ganho do CI para que a varredura consiga preencher a tela toda, em cima e embaixo, que no caso é a altura. Então, esse resistor aqui ele é crítico em relação à altura da trama. E a outra, a realimentação tem que eliminar a distorção que vem no dente de serra. Porque se você não conseguir eliminar essa distorção, vai dar problema de linearidade. O que é a linearidade? É o espaçamento entre as linhas, na parte de cima, no meio e na parte de baixo. Se a linearidade do TV estiver ruim, você vai ver a imagem esticada em cima, achatada embaixo, achatada em cima, esticada embaixo.
ou achatada no meio, esticada em cima e embaixo, ou achatada em cima e embaixo, esticada no meio, tá? Esses componentes também têm a ver com a linearidade, tá? Então, esses componentes aqui, ó, eles fazem um ajuste de altura através da realimentação negativa e linearidade, eliminando a distorção do sinal de entrada, tá bom? Belezinha? Então, tranquilinho aqui, né? Como funciona o CI de saída vertical e o capacitor de bootstrap, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Verifique a sua inscrição, tudo direitinho. Dá uma olhada aqui na nossa promoção. Nos vemos na próxima aula.